E aí, pessoal, estamos de volta depois desse jogo do Brasil. É muito uma vitória esperada, né? Uma vitória esperada. E estamos aí para fazer um pós-jogo, conversar sobre essa partida e já a expectativa para o próximo jogo, né? Contra a Escócia para definir a primeira colocação. E aí eu já vou soltar pro Renan aí se essa vitória te convenceu, Renan. Não totalmente. Primeiro tempo aí, acredito que a vitória foi esperada, né? A gente já esperava até um pouco mais. Primeiro tempo aí o Brasil até foi bem, conseguiu propor aí o jogo, né? Conseguiu fazer os 3 gols. Mas o segundo tempo aí foi bem morno, né? Esperava aí um pouco Tu mais. acha que eles se pouparam? Acredito que não. Acredito que aí no segundo tempo o Haiti conseguiu se organizar um pouco mais e aí o Brasil não conseguiu criar muito aí além do que havia feito no primeiro tempo. Ah, então, acho que poderia ter sido melhor. O que tu achou das mudanças? Elas deram um pouco. Eu sei que a gente foi um pouco, né? Exigiu demais. Eu, por exemplo, falando de 3 mudanças, né? Sendo que é muito difícil mudar 3 jogadores de um jogo pro outro, né? Ele acabou mudando 2. Tu acha que eles corresponderam? Como que foi essa tua visão sobre o Matheus Cunha, né? E sobre a outra mudança que foi feita? O Danilo. Acredito que sim. Eu acho que ele, nesse jogo, ele acabou corrigindo um erro aí da estreia, que na estreia ele começou com o Igor Thiago, sendo que nos amistosos que ele fez antes, né? O último amistoso ele até jogou com o Igor Thiago, mas antes ele vinha sempre atuando com o Matheus Cunha. E hoje, começando com o Matheus Cunha, deu para perceber o time um pouco melhor ofensivamente. Tanto que o Matheus Cunha foi o autor dos 2 gols, né? Dos 2 primeiros gols. Um gol e meio, né? Aquele gol de sorte, né? A bola bateu nele ali, Só acabou que a fazendo gol. sorte, ela ajuda o jogador bem colocado, né? Exatamente, né? O 9 ali, o gol do 9, né? O Do gol do centroavante 9. que tá bem E é posicionado. engraçado isso, né, Renan? Porque se for olhar, tipo, posição e estilo, o 9-9, o Igor Thiago é mais próximo. O Matheus Cunha até 10 ele já jogou. Realmente. Tanto que no Manchester United ele faz muitas vezes Isso. ali ajudar a armar o jogo, né? No Wolverhampton, ele também fazia isso. Ele também fazia isso. E no Atlético de Madrid, ele era segundo atacante. Então ele é meio que um. Do meio pra frente joga em todas. Exato, ele é mais participativo, né? Participa de toda a região aí de ataque, diferente do Igor Thiago, que é mais o centroavante, né? E por incrível que pareça, funcionou melhor o Matheus Cunha como centroavante do que o Igor Thiago. Acredito que essa mudança aí ele vai continuar, provavelmente já no próximo jogo contra a Escócia. Foi o que você comentou no início, né? Já prevendo aí o próximo jogo. Acredito que ele vai continuar com o Igor Thiago, com o Matheus Cunha de titular. E a outra mudança, que é a do Danilo, ele não foi muito testado, né? O Haiti produziu pouco aí ofensivamente. Os primeiros minutos aí, que foi o jogo um pouco mais equilibrado, mas não foi muito testado. Mas eu acredito que ele fez um bom jogo. Provavelmente também vai continuar aí como titular. Sabe, Renan, eu analisando esse jogo, a gente tava conversando bastante sobre a questão da Inglaterra, né? O Matheus Cunha fez o papel que o Harry Kane fez. Voltando, armando, marcando. Então, assim, ele é um craque, que nem o Harry Kane, ou o Harry Kane é craque, a palavra craque ela ficou meio banalizada, mas ele desempenhou esse papel ali. Eu não sei se tu tem essa visão, e eu já gostaria de emendar, saber se tu acha que esse time já tem a cara do Carlo Ancelotti. É, exato. O Matheus Cunha ele fez um papel muito parecido com o Harry Kane, né? Claro, acredito que as diferenças entre os dois aí, principalmente na qualidade, é bem grande, né? Harry Kane é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia, né? O Sim, Matheus Cunha tá sim. bem atrás. Mas ele fez a função de uma forma bem interessante, né? E eu acredito que hoje deu para perceber um pouco mais o estilo de jogo do Ancelotti, de tentar esse ataque mais fluido, né? Mais direto ao ponto. Isso. Tanto que o Brasil não teve muitas finalizações, né? Até Acho que foram 6, 7. no final do jogo ali, quando mostrou a estatística, era 6. Então, depois talvez teve mais alguma. Então não foi um jogo onde que o Brasil ficou em cima, apertando ali para tentar marcar, né? Era sempre ataques para ir direto ao gol, né? É um estilo parecido com o que ele fazia até no Real Madrid, né? Sempre aí com os Isso, pontas avançando sim, os muito, né? pontos avançando, e daí, aí, tem aquela questão que vai se encaixar certinho com o que tu falou. Se encaixou muito com o estilo do Real Madrid, que tinha com ele Vinícius Júnior saindo em velocidade. E hoje eu acho, assim, grande parte sei lá, da imprensa, só que não é só a imprensa, é a internet, né? Cobram do Vinícius Júnior que ele tem uma atuação digna de Real Madrid, que ele já teve lá, né? Já que ele foi escolhido o melhor do mundo com justiça. Os haters ficam loucos agora, né? Quando falam do Vinícius Júnior que, ele mereceu, porque aí tu pega, muitos nem assistiram ele no Real Madrid. E hoje ele teve uma atuação, hoje ele foi o protagonista, na minha opinião, né? No outro jogo ele já tinha sido melhor, eu falei, tipo, pá, foi uma decepção a seleção do outro jogo. Não pelo resultado, pelo jogo. E aí hoje ele foi, eu acho, o protagonista. Assim, o Matheus Cunha fez 2 gols e tal, né? Mas tudo passa pelo Vinícius Júnior. Exato. Exatamente o Ancelotti ele tá trazendo esse modelo justamente onde que o Vinícius se destacava lá no Real Madrid.
E hoje, novamente, assim como no primeiro jogo, né? Hoje até eu tava vendo antes de começar a live que ele ganhou aí o prêmio de melhor do jogo, eu acho que merecido, né? Apesar aí do Matheus Cunha ter feito os 2 gols, ter participado muito bem do jogo também. E eu acredito que ele tá chegando aí próximo do que se espera dele na seleção, né? Ele fez um. Ainda não está naquilo lá, né? No auge. Sempre se espera mais, né? Mas ele fez um bom jogo contra o Marrocos. Acredito que foi o melhor do Brasil contra o Marrocos. Uhum. E hoje também. Então ele tá conseguindo manter aí uma consistência. A gente espera que ele continue assim, até melhore, né? Ah, esperamos que outros jogadores também consigam atingir esse nível, né? E aí vem a questão. Não, a gente não combinou nada, tá? Não tem nada combinado, mas vai se encaixar muito com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual outro jogador, além do Vinícius Júnior, tu acha que se destacou nesse jogo de hoje? Acredito que hoje aí teve vários jogadores que melhoraram a sua atuação aí em relação ao primeiro jogo. Gostei bastante do Bruno Guimarães, hoje foi bem mais participativo, conseguiu Na ajudar marcação? na marcação, conseguiu ajudar mais, a controlar mais o meio-campo. Gostei hoje também da atuação do Gabriel Magalhães, que a gente comentou no jogo contra o Marrocos, que ele parecia não estar bem fisicamente. Isso mesmo. Tanto é que terminou o jogo reclamando, né? Exato. Hoje eu senti que ele estava já um pouco mais à vontade. Eu acho que ele já está conseguindo recuperar aí o desempenho, né? A questão A parte física, a física, parte isso. física, isso. Outro jogador que também, assim contra o Marrocos, também teve um desempenho bom. E eu acho que hoje também se manteve aí constante e o Douglas Santos, né? Douglas. A gente conversou aí até um pouco antes no pré-jogo. E durante o jogo a gente foi conversando também que ele é um jogador constante, né? Ele é um jogador seguro. Tu lembra daquela expressão, o jogador operário? Isso, né? Ele Sempre tem, né, ele cara? sempre tá ali, tá protegendo bem. Conseguiu se encaixar ali na lateral esquerda, né? Eu acho que o que talvez era um medo ah, da seleção aí no início, quando foi feita a convocação, com a questão dos laterais, será que o Douglas Santos vai dar conta? Ah, a outra opção, o Alexandro. E ele tá conseguindo indo muito bem, né? Muito bem. Claro que o Haiti, né? A gente já falou várias vezes, Sim. não é um parâmetro. Mas ele foi bem também contra o Marrocos, né? É. Vamos ver aí contra a Escócia como é que ele vai desempenhar, né? E contra a Escócia, ele vai ter um jogador que é chato do lado dele. Que é o McKean, que é o jogador do Aston Villa, né? Se eu não me engano, eu não sei se ele é capitão ou segundo capitão da seleção da Escócia. Eu não sei se é o Robertson ou se é ele, o capitão da Escócia, mas eu sei que é um dos dois. Quando não é um, é outro. E ali ele vai ter um trabalhão, porque é um jogador chato, é um jogador que quer ter no teu time, sabe? Mas tirando esses aí que foram bem, assim, acredito que hoje ele calou minha boca, eu acho que ele nem deveria ter sido convocado, né? Vocês sabem, o Alexandre sabe, Acho que eu o sei quem Renan que é. sabe. Esse cara não deveria ter sido convocado, não deveria. Aí, sim, podem achar o que quiser e tal. Mas o Lucas Paquetá não é um jogador para a seleção brasileira, mas hoje eu tenho que dizer que ele foi muito bem e espero que ele cale minha boca, certo? Aí, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu pro Lucas Paquetá calar minha boca? Eu não sou ninguém, eu sou apenas mais um e, bom, enfim. Mas ele não deveria ter sido convocado porque ele não tá bem nem no Flamengo, só que daí é uma questão muito abrangente, porque daí vai falar do Neymar, vai falar de outros, do Alexandre, do Danilo, todos esses aí, né? Mas hoje ele foi muito bem, tanto no desarme, tem um gol que nasce do desarme dele, o Vinícius Júnior dá o passe e o Matheus Cunha faz o gol. E depois tem um lançamento dele que eu acho que termina em gol, mas tá impedido, teve 2 gols, né? Assim, mas enfim, ele teve uma participação de preencher meio campo, só que aí é aquela coisa. Elogia, sempre dá aquela. É o Haiti. E ele foi um dos mais criticados aí contra o Marrocos, né? Ele fez Muito. uma partida muito ruim e hoje ele conseguiu melhorar, né? Claro, contra o Haiti, né? A gente sempre lembra aí que o Haiti não é um parâmetro. Mas hoje ele conseguiu desempenhar bem, né? Tanto na marcação aí como ajudando a criar as jogadas, né? Deu alguns lançamentos ali pro Vinícius Júnior, pro próprio Matheus Cunha. Então Isso. ele foi bem participativo, né? Vamos ver contra a Escócia se ele vai conseguir manter esse desempenho, né? Assim. E aí vem a questão de classificação, né? Provavelmente o Brasil ele passa, né? Ele passa em primeiro. Tem que ver o saldo de gol e tal, mas mesmo assim, eu acho que o Brasil passa em primeiro. E aí vai vir o desafio. A próxima fase. Porque assim, esse meio-campo do Haiti, ele não apertava muito. Eu ainda acho que tá muito faceiro no meio-campo. Eu até comentei durante o jogo que a gente tava assistindo junto. Falta o cachorro. Falta aquele bulldog, o pitbull. Não que, tipo, um Felipe Melo que tem na Copa de 2010 e tal. Se bem que o Felipe Melo, querendo ou não, é um bom jogador, né? Mas eu acho que falta aquele. Eu até vi uma entrevista do Gilberto Silva, e as pessoas vão lembrar. O Gilberto Silva, ele era um volantão, mas ele não aparecia muito, certo? Ele não é que nem tipo o Dunga, que era o volantão que aparecia porque ele era nerd. O Gilberto Silva, ele não precisava, não aparecia a personalidade dele, né? O jeito dele jogar. O jeito dele jogar não, a personalidade, o jeito dele se comportar. Porque jogar ele era um
excelentíssimo volante. O cara é ídolo no Arsenal, respeitado no mundo inteiro. E é um cara que no Brasil ele não é muito lembrado, é pentacampeão mundial, tudo passava por ele. Eu ainda acho que tem que ter mais mudança. O Casemiro hoje não foi tão mal, mas eu acho que o Fabinho ali ia melhor. Daí, cara, não tem renovação na seleção nesse setor. Mas eu acho que o Fabinho é melhor. Porque o Casemiro, eu não sei, eu acho que fisicamente ele não tá conseguindo corresponder. Exato, né? Questão do meio campo que você comentou, ah, contra o Marrocos, que era uma seleção que tinha um meio campo mais qualificado, a seleção brasileira sofreu muito, né? O meio campo ali do Marrocos dominou, Filme de terror. né? O jogador lá, o Boadir, acho que é assim que E, pronuncia, né? E jogador novo lá, 19 anos, ele comandou ali o meio campo. Hoje o Brasil já conseguiu ter um pouquinho mais de controle no meio campo justamente porque a seleção do Haiti é muito fraca, né? E esse jogador aí que você fala, eu acredito que talvez seria o Casimiro, né? Em condições ideais de tentar ser o cara ali mas não é. que carrega o piano, mas ele não tá conseguindo fazer isso, né? Tá muito lento, né? Tá devagar, parece que tá pesado. Hoje foi um pouco melhor, mas acredito que ainda tá longe de ser o jogador que ele pode ser, né? Claro, já é um jogador com uma idade Veterano. mais avançada, veterano, mas ele tem capacidade. Até esse ano no Manchester United ele Ele conseguiu conseguiu dar a volta por ter cima, um né? desempenho muito Sim. bom e A fazendo essa torcida não função. queria que ele saísse agora. Era um jogador que, antes de iniciar a Copa, eu esperava muito. Eu achava que seria o pilar aí da Eu também. seleção, justamente pelo que ele desempenhou no Manchester United. E não tá sendo isso. Não sei se ele continuar desse jeito, se ele não vai acabar perdendo essa vaga, né? Claro, o Fabinho ali também já é um jogador mais veterano, né? Mas, Só que ele tem uma outra dinâmica, né, Renan? isso. Só que hoje ele acabou nem entrando, né? Pois é. Hoje entrou o Danilo Santos, que é já o segundo jogo que entra, né? Então Sim. é alguém que tá tentando aí, talvez no futuro aí, pedir passagem, né? E falar jogadores que entraram, finalmente entrou o Endrick. Eu acho que ele não, assim, tava no momento do jogo que é aquela coisa, a adrenalina já tinha passado, já tava 3-0, tal, mas é o que todo mundo pedia, né? E assim, não fez grande coisa, não por causa dele, mas eu acho o momento do jogo ali, né? Tu acha que em algum momento esses jogadores, eles tiraram o pé, se pouparam? Acredito que aí no segundo tempo meio que diminuiu, né? O ritmo, tentaram mais administrar o jogo, mesmo com as mudanças aí. E hoje a gente teve então a, a participação aí dos dois que talvez fossem os mais cobrados para quem entrasse, né? Que era o Ryan e o Endrick. Isso. Ao longo dessa semana aí, depois do jogo, a internet estava cheia, né? De memes aí em relação ao Endrick. Principalmente o Endrick, né? Principalmente o Endrick. É. E ele hoje teve a oportunidade aí, fez um gol, né? Tava impedido, mas ele foi bem participativo. Claro que entrou quando o jogo já estava em outro ritmo, né? É. Já tava. A gente sabe que é difícil para o jogador entrar no segundo tempo quando seus companheiros já estão mais acomodados em relação ao jogo. E tivemos também a entrada aí do Ryan. Até Que também pouco fez. gostaria até de saber a sua opinião a respeito do desempenho dele. Eu sou fã dele. Vocês sabem disso, eu já deixei claro em outras lives. Eu sou fã do Ryan porque. Eu sou fã dele por quê? Bom, primeiro, porque ele saiu do Vasco, que é um clube que eu respeito muito. Pra mim, o maior clube do Brasil. É só vocês pesquisarem. Eu sou professor de história, então pesquisem a história do Vasco. É uma história linda, fantástica. E daí tem um apelo emocional aí. E daí, tipo, eu sou torcedor do Inter. Beleza. Quem que eu levaria pra seleção? Ninguém. Mas o Ryan, cara, por que eu sou fã dele? Porque ele vai pra liga mais difícil do mundo. E eu acompanho muito a Premier League, muito. E ele vai lá e não sente o peso da Premier League. Aí beleza, né? Ele tá jogando num clube pequeno. Só que ele jogou, todos os jogos que ele jogou, ele não sentiu contra ninguém. Ele jogou do mesmo jeito contra o Manchester City, ele jogou contra o Crystal Palace, por exemplo. Tanto é que o técnico dele agora, que era o Iraiola, foi pro Liverpool. E a tendência é que ele leve o fenômeno Ryan para lá também. Então isso vai dar um crescimento. Então eu queria ver muito ele na seleção, só que aí tem aquela coisa, né, Renato? Tem jogadores que dependem muito de como o outro time joga. E daí eu acho que ali tava um tipo de jogo que não encaixava com o jogo dele. O jogo dele é o sair em velocidade. E ali o Haiti não proporcionou isso. Por isso que é aquele negócio lá que a gente tava falando. Quem seria melhor o Brasil enfrentar na próxima fase? Na próxima fase? Curaçao, África do Sul, sei lá, o time lá de Pindamonhangaba. Quem seria o melhor? Time fraco. Mas se é pra ser campeão, não pode ficar escolhendo adversário. Então, dos dois que tá sendo mais assim, tipo Holanda, Japão, eu acho que por encaixe de estilo de jogo, deveria ser a Holanda, por mais que a Holanda seja mais forte do que o Japão. Lógico, isso eu nem vou discutir. Mas por tipo de jogo, pro Brasil sair em velocidade, e daí o que importa? O Brasil meio que esperar sair em velocidade e ser campeão?
Ou jogar, tipo, por exemplo, encantando o mundo como foi o campeonato de 1970, né? O que vai valer a pena? No final, se é campeão, que seja um time mais ou menos como foi em 94. Eu vou dizer mais ou menos, porque em 94 tem muito preconceito, né? Porque eles não sabiam jogar. Mas em 94 a seleção sabia jogar muita bola. Então eu acho que o Ryan, hoje ele sofreu por causa do esquema mesmo. E a questão da adrenalina do jogo, né? E eu até queria dentro disso perguntar. O Ryan, ele foi substituído pelo Rafinha, o Rafinha, na verdade, saiu, né? O Ryan entrou. O que tu achou do Rafinha? Acho que hoje, assim como no primeiro jogo, ele não foi bem, né? No primeiro jogo aí já teve muita crítica em cima dele, já querendo que ele fosse já Não sacado do fez time, nada né? no Não primeiro fez jogo. nada. Nada. Eu esperava que o Ancelotti não iria tirar ele do time já de início. E aí ele acabou se lesionando ao longo da partida, né? Claro que a gente não torce pela lesão do jogador, mas talvez tenha sido uma forma aí do Ryan entrar. Eu até acredito que não só eu, como muita gente esperava um pouco mais do Ryan, mas era também Do Rafinha? do Rafinha e do Ryan, da Ah, tá, entrada sim, sim, sim. do Ryan, mas era também a estreia do Ryan, né? Então Isso. tem esse Tem a nervosismo, questão da né? idade, né? Ele não jogou lá no primeiro jogo, né? Ele não Sim. entrou. Então, e justamente como você falou, né? Era uma seleção do Haiti que estava jogando ali fechada já, né? E batendo? E batendo. Então, acredito que o Rafinha, né? Voltando ao Rafinha, não tem feito uma boa Copa até agora. Não. Vamos ver aí se ele vai ter condições de continuar jogando, né? Porque ele saiu sentindo, pelo que falaram ali durante o jogo, parece que foi algo muscular. E parece que ele já tinha reclamado de bolhas no pé. E se for muscular, a gente sabe como é que é, né? Dificilmente recupera muito rápido, assim, a tempo de jogar. Acredito que se for muscular, próximo jogo já esquece, né? Não, E não, aí já a gente era. já tem que ver se vai ter condição pra continuar na Copa, né? Uma dessas aí talvez nem consiga mais jogar, E né? assim, eu sou fã do Rafinha e tal, né? Ele tem uma ligação com o meu time, ele tem ligação com o Inter, ele é colorado e tal. Mas ele não está fazendo diferença. E o Brasil, até, e vou insistir de novo, né? O Brasil tem substituto pra ele, não a altura, porque ele é um jogador muito bom e tal. Mas pode mudar o esquema para um 3-5-2, né? Que eu peço, um 3-5-2, bonitinho lá, três zagueiros, dois volantão e volantão, né? Como se tivesse volantão agora, mas seria interessante ter uma mudança. É, vamos ver agora o próximo jogo mesmo. Eu sempre fico com receio de lesões, porque, por exemplo, hoje o Douglas Santos, que tá jogando bem, duas partidas não, vamos dizer 2 tempos e meio, né? 2 tempos, na verdade, então, 3 tempos. Ele entrou muito bem. E se ele se machucar, quem é que vai? O Alexandre, o vovozinho, sabe? Aí é por isso que eu digo assim, o problema não é só ter levado o Neymar, porque a gente sabe que o Neymar, a questão da mídia, tal, tal. Só que eu acho que se é pra um jogador estar na seleção e não ter condições de jogo nos 3 primeiros jogos, então levasse mais um lateral, ou mais um zagueiro, ou até mais um volante que não tem volante, ou um jogador, o Ederson, ele passa toda. Só que se machucar 2 jogadores, não tem mais ninguém. Se machucar um da frente, tem como mudar esquema. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, muito, porque a seleção tem que ter variação de esquema tático. Porque tu pega, ó, por exemplo, hoje mais cedo jogou os outros dois times do grupo, né? Marrocos e Escócia. Cara, o que surpreendeu a Escócia? O Akraf Hakimi. Ele tava nos primeiros 15 minutos. Peguem o YouTube que tá sendo transmitido no YouTube. Os primeiros 15, 20 minutos do jogo. O Hakimi, lateral. Ele tava em todos os lugares na frente. Todos os lugares. Ele confundiu de um jeito a seleção da Escócia. Assim, uma coisa assim. Aí eu olhava, ele tava lá na ponta, como segundo atacante. Sim, ele avança, só que de repente ele tava do outro lado. O Brasil ainda não teve isso. Hoje teve quase o Matheus Cunha fazendo isso, mas o Brasil não teve. E aí tem que ter esse elemento de surpresa. Tem que ter isso. Tem outras seleções que tem, então o Brasil também tem que ter. E aí, eu não sei se tu tem uma visão de um outro jogador que pode ter isso também no Brasil. Essa volatilidade. Pois é, né? São vários. É muito É, difícil. é difícil, né? É difícil pensar. Mas eu concordo nesse ponto de que o jogador, para um torneio como a Copa do Mundo, ele precisa ter condição, né? E a gente sabe da capacidade do Neymar. Só que a gente já vai pro terceiro jogo e, pelo jeito, ele não vai ter Ele nem condição. viajou hoje. Nem viajou hoje, parece que não vai ter condição. Então a gente já vai terminar a fase de grupos e ele ainda não vai ter nem estreado. E aí é complicado, né? Se a gente for considerar que a seleção aí tá com três laterais, né? Considerando os dois lados, são três laterais. E se alguém se machuca, né? Como é que fica? Fica bem complicado. Na lateral direita, aí na estreia, ele já improvisou o Ibañez, que é um zagueiro, né? Ele Sim, é um zagueiro de sim. ofício. Então já começou com improvisação na primeira rodada, no primeiro. E aí que tá o problema, né? O Douglas Santos, que tá fazendo bem aí a lateral esquerda,
se machucar, vai entrar o Alexandre, que é o reserva do Flamengo, não é nem o titular, nem vem jogando. Mesma coisa que o Danilo. Mesma coisa que o Danilo, que hoje fez a lateral direita. E foi Foi bem, mas, né, Haiti. Se pega uma seleção com um ataque um pouco melhor, será que ele consegue aí marcar um ponta como da França, da Inglaterra? O Danilo aí, será que ele segura o Mbappé? Acho difícil. Acho difícil. Acho difícil. Em relação ao jogador, acredito que tem alguns nomes, né? Um jogador aí que, não justamente na posição de lateral, mas que talvez eu gostaria de ter visto, pelo menos, ter mais chances na seleção. Não teve muita oportunidade, porque foi muito em cima da Copa, e é uma posição que eu acho que falta. É um meio-campista mais criativo, Uhum. que era o Matheus Pereira, Do Cruzeiro? do Cruzeiro. Uhum. Ele, claro, ele oscila também. Ele Bastante. tem fases boas, tem fases E ruins. o ano passado ele tava melhor também, na fase Ano melhor. passado ele Sim. fez um desempenho melhor, mas eu acredito que seria ali um jogador, mais um camisa 10, né? Que é Uhum. alguém para criar a jogada. E talvez alguns outros, não sei se você consegue lembrar de mais algum, De alguém que deveria seja ter mais sido- versátil, que seja mais versátil? Bom, sim. Só que tô machucado. Aí eu não sei se essa tua pergunta tá valendo pra isso. Era pra ser o Estevam, né? É, Tipo, até o próprio Rodrigo, né? Poderia fazer isso, mas eu acho que esses dois são uma grande falta. Mas tem um nome que não tá machucado. Poderia sim, porque no Chelsea ele faz isso. O João Pedro. E é engraçado que o João Pedro no Brighton, ele fazia um papel de mais velocidade e às vezes centroavância, né? E no Chelsea, ele faz de velocidade, centroavante. E camisa 10 também, às vezes, quando tem o Zé lá na frente. Então o João Pedro poderia fazer. Ah, na minha opinião. Eu acho que na seleção agora, eu, sinceramente, eu até te falei o esquema do 3-5-2 que eu gostaria de ver, né? É, Alisson, Marquinhos de um lado, Bremer no centro e Gabriel Magalhães do outro. Dois volantes como o Fabinho e o Ederson. E aí uma linha de três com Danilo Santos de um lado, Matheus Cunha no meio e mais um do lado. Agora eu não me recordo quem seria. Mas daí a dupla de ataque seria Vinícius Júnior e Hendrick. Ah, o Bruno Guimarães daí de um lado. Que daí teria troca de passe e tal. Mas agora a gente pode falar rapidinho de algumas coisas que surpreenderam muito, algumas seleções que surpreenderam, né? Todo mundo coloca, pelo menos 90% do pessoal coloca a França como favorita e a Espanha também. A Espanha empatou, a França foi a única que era favorita e consolidou o favoritismo. Portugal empatou, a Espanha empatou e duas seleções eu acho que cresceram muito, principalmente a Argentina. A Argentina é uma excelentíssima seleção e o Messi tá aí. O Messi tá com fome de bola. Ele empatou com o Klose, né? Ele empatou com o Klose, passou o Ronaldo. E a outra seleção, a própria Inglaterra mesmo, que eu falei algumas vezes. O Harry Kane também tá atrás do recorde, só que dá pra ver, ele não tá nem aí, cara. Cara, porque ele, cara, no final do jogo ele já tinha fez, né? Fez 2 gols, eu acho, se não me engano. E ele tava marcando na linha de fundo. Então, tem seleções, pelo menos umas 4, que estão na frente do Brasil. Então é meio estranho isso, né? Mas eu acho que toda seleção, cara, eu não lembro, mas não tem seleção que não cresce durante a Copa. Talvez essa seja a do Brasil novamente, porque 2002 foi assim, o Brasil cresceu na Copa, 94 nem se fala. A de, cara, se eu não me engano, a de 58, o Brasil também era meio que patinho feio, porque já tinha feito 54 com meio vergonhoso, 50 perdeu em casa, né, num quadrangular que, se eu não me engano, podia empatar o último jogo, perdeu virado pro Uruguai. E aí 58 eu não tava mais acreditando, tipo, isso não é pra nós, ele ganhou. Então, assim, a única Copa que o Brasil realmente era um favoritaço mesmo foi a de 70. E quando era favorito, a de 86, né? Todo mundo diz, o próprio Guardiola diz isso. A de 82 também, muito boa. Não ganharam, né? E o Brasil, toda vez que tá em crise, 94 era uma crise desgraçada. 94, o Brasil empatou no jogo no Maracanã, um jogo em 93, ou até foi em 94, já agora não me recordo. No Maracanã contra o Uruguai, 2-1. Gol do Romário. Ou foi 1-0, mas eu sei que o Romário fez um gol. Ele nem tava certo pra Copa, ele foi chamado, sabe, de bobeira. Mas, ô Alexandre, tem alguma pergunta aí do chat? Ou alguém mandou no WhatsApp alguma coisa? Vamos interagindo aí, pessoal. Podem mandar Fala suas galera, perguntas. tudo bem? Fala Diaco. O negócio é o seguinte, acertei o resultado. Ai, quase que. Vocês não lembravam disso. Não lembrava. Eu falei que ia dar 3-0, olha ó. Se alguém ouviu meu palpite e apostou, ganhou. Depois divide o prêmio comigo. Eu sei que eu acho que eu ganhei uns prêmios ali no Instagram, na internet, andei comentando por aí. Amanhã eu vou coletar meus prêmios. Eu acertei.
Meu só. Ai, ai, ai. Por isso que tu tava em silêncio ali, né? Tô esperando Eu ele tô falar. só matutando como que eu vou gastar meus dólares. Bom, se fosse, né? Mas o bolão da escola eu ganhei. O bolão da escola tu ganhou. Esse aí eu tenho Tu viu certeza se que mais eu alguém ganhei. ganhou também? Eu não lembro se alguém tinha colocado o mesmo resultado que eu. Vamos lá, comentários, dúvidas, questionamentos, xingamentos. Não, xingamento não teve. Não, ainda bem, ainda Tá bem. todo mundo feliz com a seleção brasileira. Hoje venceu e convenceu. E aí, Renan e Giacomo, eu vou fazer um combo de perguntas, daí vocês respondem. O Brasil venceu hoje porque jogou bem ou porque o Haiti é muito ruim? Essa é a primeira pergunta, né? Aí a torcida tá sendo exigente demais com a seleção? Vocês acham que a torcida tem uma expectativa muito grande ou não sei? E aí, essa seleção lembra alguma campeã do passado? Eu acho que não. Difícil, né? É difícil, porque assim, a de 94, ela era diferente, ela não era uma seleção. Essa seleção, ai, como que eu vou falar isso? Não é que ela é mais técnica, entendeu? Não é que ela é mais técnica do que a 94, Agora a mas gente aparece todo mundo aqui. agora todo mundo. É um estilo diferente, é um Aham. estilo diferente, né? Aquele meio-campo era melhor. De 94 o meio-campo era melhor, tanto na marcação e tal, mas também construção de jogada. O Dunga, ele não, cara, ele é um baita de um construtor de jogada, e a gente não tem isso muito. Talvez o Bruno Guimarães poderia ser. Então eu acho que não se compara. 2002 foi diferente também. O talento brasileiro ninguém questiona. Sim. Mas todos os estilos são diferentes. Aí é beleza, tô comparando com 94 e 2002, né? Porque comparar com a fase Pelé e Garrincha Não tem é como. outro universo, outro universo. Então, depois dessa vitória, hoje, vocês já comentaram bastante e tal. O Brasil é candidato ao título com essa vitória? Eu acho que ainda não. Não, né? Não. Por causa do Haiti, bateu no cachorro morto, né? Cara, é bater no cachorro morto e assim, ó, sinceramente foi mal batido. Porque se era pra bater, tinha que bater com força, sabe? Por exemplo, o que a Alemanha fez. Eu lembro, a gente assistindo o jogo ali, tu tava 17, 20 23 minutos. 23 Tu minutos. falou assim, cara, o Brasil não ameaçou ainda o Haiti. 23 minutos, a seleção brasileira de futebol não pode ficar sem ameaçar o Haiti. Exatamente. Não pode ficar sem ameaçar nenhuma seleção. Nem a França. Nem a França. Pra ser candidato ao título. Porque assim, ó, né? os jogadores brasileiros, cara, beleza, talvez não vão funcionar como uma seleção, né? Qual que é o pé de rato que tem na seleção? Nenhum é pé de rato. Todo jogador de time Tudo bom, jogador né? top. Aí assim, vou dar um exemplo, o Renan vai matar a charada. O Ederson foi convocado agora porque se machucou lá, tal, não sei, nem lembro quem se machucou, ele entrou no lugar. O Wesley. O Ederson, cara, ele vai ser anunciado pelo Manchester United, que agora, depois de não sei quantos anos, se classificou pra Champions. Né? Não tem jogador ruim. Tem jogador veterano. Tem uns que estão, tipo assim, na reserva do Flamengo. A reserva do Flamengo não é a reserva do 15 de Piracicaba. Por que eles estão reserva no Flamengo? Tem jogadores melhores que eles. Mas o Danilo hoje foi bem. Então tem todo esse combaço aí. Não sei se o Renan quer fazer um comentário. Não, exatamente, questão aí da expectativa, né, que foi uma das perguntas. Expectativa sempre tem em relação à seleção brasileira, mas no início da Copa, todo mundo já falava, né, não, o Brasil não é favorito. O favorito é a França, o favorito é a Espanha, até Portugal. Aí chega contra o Marrocos e empata com o Marrocos e aí todo mundo fica revoltado, né, como se fosse uma seleção qualquer, né, mas Por causa da maneira. isso, por causa da maneira. E aí, hoje, contra o Haiti, acredito que não dá pra se iludir achando aí que vai virar favorito. Se tivesse feito amassado, né, jogado bem em cima, feito um 6, 7, 8-0, a gente até podia pensar um pouco diferente, né? Tá jogando melhor, conseguiu fazer vários gols, mas foi aquele 3-0 ali, pra ganhar o jogo, né? Que nem você falou ali, 23 minutos não tinha criado uma chance, né? Tava um jogo ali equilibrado, e aí só depois que conseguiu fazer o primeiro gol ali, meio que sem querer, com o Matheus Cunha, que aí conseguiu marcar mais, né? Mas pra se tornar favorita, acho que precisa muito mais. E agora, meus amigos, a última pergunta pra fechar, que a gente Isso. já tá se estendendo aqui, passando de 45 minutos. Meu Deus do céu. Próximo jogo é contra a Escócia, né? Isso mesmo. Daí tem aqui Vai ter cobertura também. possibilidades. Imaginem então, vamos tentar comentar. Se o próximo jogo fosse contra a Argentina, o Brasil ganha ou perde? Aí vocês vão entender muito. Suposição. Suposição. É, vocês vamos vão entender, imaginar. vocês vão saber muito sobre isso. Clássico. Daí é Cara, que nem um Grenal. Não, Não tem como apostar. não tem. Assim, se a Eu não- gente fosse. Vamos Bota um tentar clássico, não- tirar o Ih, já sentimento, era. assim, aquela questão fantasiosa e tal. Se a gente coloca os nomes, cara,
é muito parelho. Extremamente parelho. Talvez o Brasil assim, perde, lógico, o Messi. Sim. E o Messi com fome de bola. Jogando muito. Não, jogando muito. Mesmo assim, é parelho. Por quê? Porque é clássico. Brasil e Argentina, a gente até tava lembrando. E tipo, uma certa nostalgia, né? Aquele banho de bola que o Brasil deu na Copa América em 2007, aquele banho de bola que foi em 2004, com um pouquinho antes do período do quadrado mágico, que foi um banho de bola, foi 4-1. Aí na Copa América, o time reserva do Brasil, que foi uma convocação reserva, Adriano Imperador finalmente se consolidando na seleção. Tinha até Gustavo Neri nessa seleção. E o Brasil meteu neles. Então, assim, é clássico. Lógico que. E aquela coisa, assim, eu não queria que acontecesse, mas a seleção que é pra ser campeã, ela não pode escolher adversário. Ela tem que ir lá e passar por cima. Eu acho que tem condições sim de passar. Agora, lógico que é a fase da Argentina. E agora, o time que jogou hoje, Renan, encarasse semana que vem a França, do jeito que jogou hoje, o que tu me diz? Complicado, né? A A França eu acho que tá muito acima do Brasil ainda. Ela já tem um estilo de jogo, né? Como o Thiago falou, em nome a seleção brasileira é boa. O que falta é encaixar esse time, né? E a seleção da França já tá mais encaixada. Tem grandes jogadores em todas as posições, tem titulares, tem reservas, assim como a Argentina também, né? Só complementando, acredito que seria muito equilibrado, né? Por ser clássico, mas é aquela coisa, parece que a seleção argentina tem um modelo de jogo já pronto, né? E o Scaloni, que é um grande técnico aí, foi campeão na última Copa, que eu acredito que tem sido um dos principais responsáveis, né? Claro, Messi em campo, mas ele conseguiu organizar a seleção para que jogasse pro Messi, né? Então o Messi, ninguém duvida da capacidade dele, e a seleção jogando para ele, potencializando ainda mais o que ele consegue fazer, a seleção argentina fica muito forte, né? Clássico pode acontecer de tudo, né? A gente já viu isso muitas vezes aí, times, seleções que estão no momento pior, ganhar, né? Por ser clássico. Contra a França isso também poderia acontecer, né? O Brasil fez até há pouco tempo, né? Acho que foi esse ano ainda que fez um amistoso. Perdeu, mas perdeu de 2-1. Foi ali, foi no detalhe. Foi 2 meses atrás. Foi pouco tempo, né? Foi no detalhe. Claro, acredito que se fosse agora, a França seria a grande favorita, né? E viria aí justamente pra. Não sei se a defesa brasileira ia conseguir segurar aquele ataque, né? Que é um ataque de peso, né? Não sei o que você acha. Eu prefiro enfrentar a Argentina. Por quê? Porque tem a questão do clássico. E com a França já, tipo, 98, meteu no Brasil 3-0. Aí 2006, meteu de novo no Brasil, né? Só que não é clássico. Tipo, não tem aquela coisa. É assim. rival. É rival, mas não é aquela coisa. Nós temos que vencer e derrotar eles. O Brasil tem isso somente contra a Argentina. O Brasil não tem isso. Talvez contra a Alemanha, se o Brasil jogar. Tem a lembrança do 7-1. Contra a Alemanha é uma vingança, né? É a vingança. Nós temos que... E o Brasil tem que eliminar um dia a Alemanha com um gol contra por 1-0 aos 94 do segundo tempo. Pra mim, pagou o 7-1. E o 7-1 depois do quinto gol tava dando risada. Vai fazer o quê? Tem que ser aquele gostinho, sabe? Mas eu acho, eu prefiro enfrentar a Argentina do que a França. E só uma coisa, aquele amistoso, a França tava desfalcada de 6 a 8 jogadores. Então não é bem assim, né? E aí, pra fechar a ideia, ó, quem eu falei aqui, a Argentina, que ganhou de 3-0, né? Isso, A França 3-1, foi, né? 3-0. 3-1, 3-1. E aí a Inglaterra. Foi 4-2 contra a Croácia, Só que aí que a Croácia eliminou o Brasil em 2022, né? só que aí, E aí, então, pega o time de hoje, essa é a pergunta, o time de hoje contra a Inglaterra. E aí? eu acho que ia ser um jogo muito bonito. Aberto. Eu acho que no meio-campo a Inglaterra leva uma certa vantagem. O Jude Bellingham jogou demais. O Declan Rice é um volantão assim que cara, ele tem uma coisa que é o jogador de hoje em dia. O resto parece tudo que ele é um jogador, ele é muito parecido. Eu não vi jogar, tá? Mas assistindo alguns. A postura dele com o Beckenbauer no final da carreira, que jogava com a cabeça erguida e tal. Só que daí volta meio ele dá uma armadinha no cabelo, sabe? Mas assim, é um meio-campo muito. Tem o Henderson do Nottingham Forest. É um meio-campo muito encaixado, muito embaçado. Pro Brasil, o meio-campo talvez é melhor da Inglaterra, mas eu acho que seria um jogo muito bom. E com o resto, tipo a Argentina, ia ser parelho, porque é clássico. E contra a França, daí ia ser pior que contra o Marrocos nos 5 primeiros minutos. Só nos resta torcer, acreditar, sonhar. E vai, Brasil! E vai Brasil. E antes do Renan falar a questão final dele ali,
Eu quero ainda lembrar dos patrocinadores. Com E daí, certeza. se tiver mais alguma coisa, Alexandre? Não, eu vou deixando minha participação por aqui. Obrigado pela audiência. Sigam o Com a Palavra Cast, deixe seu comentário, assistam nossas lives. E é desse jeito aqui que a gente gosta mesmo. E até a próxima, valeu. Eu vou trocar a câmera lá pra vocês. E manda os patrocinadores aí, já. Beleza, então eu vou falando aqui dos patrocinadores que propiciaram, que proporcionaram. Essa altura da noite, agora 10 para 1, a fala já vai atropelando as coisas aí, né? Mas então, ó, Pique Studio, posto do Nani, posto lá do Catres, né? A advogada Silvânia Golpe Jungs, a farmácia da Bianca, Eletromóveis Bru, a Ótica Mondaí, o Giovanni do Cross, Babalu Motos, construtora Gast Perosa, do Klaus, a Odonto Excellence, nosso patrocinador master, Sabor do Sul. O nosso próximo jogo será transmitido, se tudo der certo, no Sabor do Sul, Brasil e Escócia. Vamos estar lá no Sabor do Sul. E é na quarta-feira, 7 horas da noite. Provavelmente, então, a nossa live vai começar lá por 6h30. Essa aí vai ser um pouquinho mais longa, essa live, mas também vai ser muito interessante. Bremar, Agro Força, lá do Marlon. O Mercado Kish, do Laju, da Irilei. A Andréia, psicóloga. Mecânica Padilha, Alex Veículos, Jacques Zundel, corretor de imóveis. Vital Pet. Aí, quase que esquecemos, né? Nós temos a Pantera aqui, as camisetas da Yes Modas. Mais uma vez agradecer a Eletrônica Fátima, o popular Marmit. E agradecer a todos que acompanharam até aqui a live, né? É lógico que hoje foi um dia atípico, né? Porque no jogo passado foi um pouco mais cedo. Hoje, mas eu vou postar uma repercussão, os melhores momentos aí da gente falando. E agora, Renan, eu vou deixar pra tu falar alguma coisa final aí, se despedir. Fica à vontade. Só finalizar, agradecer a todo mundo que acompanhou aí, né? Deixar o convite também para se inscrever no canal, com a Palavra Cast, deixar o like, compartilhar aí com os amigos e já convidar para a próxima, então, né? Estaremos juntos aí novamente falar um pouquinho da seleção brasileira, de toda a Copa também, né? Das surpresas aí, dos grandes jogos que estamos tendo aí, né? A gente já vai ter muita resposta sobre cruzamentos da próxima fase, né? No Brasil e Escócia. E vai ser muito interessante. Olha só o que eu vou fazer agora, hein, Alexandre e Helena. Eu quero mandar um recado para a FIFA. Alô, FIFA. FIFA, presta atenção, FIFA. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Vocês erraram em um monte de coisa na história da FIFA. Uma entidade corrupta, certo? Mas vocês acertaram muito nessa classificação dos 8 melhores terceiros. Porque todo jogo vale. Não tem mais jogo, assim, não é que não tem jogo ruim, mas não tem aquele jogo, por exemplo, a última rodada, o Qatar tomou 6 do Canadá. O Qatar ainda tem chance. Entendeu? Isso é demais. Isso é demais. Muito bem. Parabéns, FIFA. Infantino, né? O Infantino. Cara, eu não vou te seguir no Instagram porque eu não gosto de ti, mas essa ideia que tu teve, tomara que chegue até você. Muito boa. A Copa tá demais, porque eu acho que foi um grande acerto. Eu sempre fui um crítico do número de seleções, porque realmente vai parecer um Curaçao da vida, mas Curaçao nos primeiros 20 minutos deu, assim, vamos dar uma plantadinha pra Alemanha, né, tal. Depois, como fero, né? Mas então, Infantino, é só isso que eu vou te elogiar no resto da minha vida toda, né? Mas foi um grande acerto. Quero mandar esse alô aí pra FIFA. Alguém faz chegar nele, hein? Faz chegar nele. Mais alguma coisa aí, pessoal? Só encerrar, então. Então eu quero agradecer aí a audiência. E a gente sempre tem muita repercussão no Instagram, tá? A gente publica no YouTube, mas no Instagram a gente recebe muitas positivas, muitas interações. Então continue assim, interajam com a gente. E até a próxima, Brasil e Escócia. E vamos lá, avante Brasil! Valeu, pessoal! Até a próxima!